Olá pessoal, de volta aqui aos estudos com a função do segundo grau. Vamos dar continuidade agora, né? Já vimos anteriormente as aplicações, a importância da função do segundo grau e agora nós vamos então aprofundarmos mais sobre as principais características que nós vamos encontrar referente a essa função. Antes de iniciar essa aula agora, eu gostaria de te dar uma pequena dica e te ressaltar uma questão. É o seguinte, pessoal, vejam bem, tu já deve ter percebido que até agora meus vídeos, eles têm focado primordialmente na questão dos conceitos e das aplicações, tá certo? Se você está acompanhando o canal até agora, é isso que você está percebendo, não tem a parte de exercício ainda. E é isso mesmo que eu peço para te seguir, tá? Vejam bem, a parte conceitual, ela sempre vai ser mais importante do que o exercício, tá? Porque não adianta o meu aluno ficar bom em resolver exercício se ele não sabe o que ele está fazendo. Então você primeiro tem que saber como funciona, para que serve, para aí depois sim você começar a fazer exercício, porque aquilo vai fazer sentido para você que está fazendo. Vai até te incentivar mais na hora que você estiver fazendo exercício. Se essa parte conceitual ela não ficou legal na cabeça do meu aluno, não tem como ele prosseguir. Tá? Porque muitas das questões, muitos dos detalhezinhos vão se perder pelo meio do caminho. Então, se você está acompanhando o canal, calma que vai chegar o momento dos exercícios. O momento do exercício é importante, mas ele tem um momento à parte dentro do processo de estudo. Tá certo? Então, invista na parte conceitual, porque sem dúvida, sem sombra de dúvidas, ela é a parte mais importante durante a caminhada dos seus estudos. Aprender a parte conceitual bem, primeiramente, firme, né? As aplicações para aquilo que serve, o aluno consegue montar melhor o quebra-cabeça. Então os exercícios eles vão vir na oportunidade, né? No momento oportuno eles vão aparecer e eu peço apenas que você tenha paciência nesse momento, porque certamente nós resolvemos muitos exercícios interessantes e com aplicações, mas lá no momento apropriado. Vamos trabalhar bastante essa parte conceitual, quero que vocês entendam o todo para depois começar a exercitar algumas partes específicas, tá bom? Então, desde já, eu gostaria que vocês seguissem essa minha recomendação para que depois vocês tenham mais facilidades quando você for estudar. Aprendendo a parte conceitual, o resto eu te dou a certeza que tu vai conseguir fazer bem tranquilamente. Tudo bem? Então, olha só. Nessa aula que eu preparei para vocês, nós vamos começar a destrinchar, tá? Toda a parte da função do segundo grau. Eu já te mostrei como é que ela, algebricamente, como é que nós escrevemos a função do segundo grau. E agora o meu interesse se dá na parte gráfica, tá? Então eu vou te dar uma função do segundo grau e eu quero que vocês tenham condições de saber como é já o gráfico no plano cartesiano. Então toda vez que aparecer uma expressão, você vai olhar os elementos dessa função do segundo grau e já vai saber como essa função vai estar disposta no gráfico cartesiano sem fazer conta nenhuma, tá? Sem atribuir valores nenhum, só apenas olhando para a expressão da função do segundo grau, você já vai ter noção de como ela vai estar. Você vai ter como fazer um esboço, um desenho rápido sobre a função do segundo grau. E é essa agora a minha preocupação com vocês, tá? A questão do esboço gráfico da função de segundo grau. Olhar para a função e saber como ela se expressa graficamente. Vamos lá então, pessoal? Vem comigo. Vejam bem, a função do segundo grau, nós já discutimos isso, você já sabe aí, que ela tem essa cara aqui, ó, uma função de x, ela depende de x, só que agora ela está com o coeficiente a, b e c, né? O a está junto com a variável x ao quadrado, o b está somente com x, e o C está isolado, né, que é o termo independente. Tudo bem? Então, olha só, olha para a cara dessa função. Isso aqui nós já discutimos, que é um polinômio também, né, do segundo grau. E aí, ó, nós temos para cada valor de x, eu posso atribuir, né? E aí, para cada valor de x que eu for atribuindo, eu vou obter um determinado valor para f de x. E aí, quando você fizer isso, né, do menos infinito para o valor de x, do menos infinito até mais infinito, o gráfico disso vai ser inevitavelmente um arco de uma parábola. Tá bom? Só que o que nós vamos ver agora é cada um desses componentes. Qual é a influência que o A tem sobre essa parábola?
Depois, qual a influência que o B tem? Qual a influência que o C tem? Tá? Então vamos iniciar aqui essa aula vendo a influência do A. Tá? Do A. O A vai ser para a gente que acompanha x ao quadrado. Pode vir outra letra? Vai vir outra letra. Tá? Pode ser um W, pode ser um alfa, mas grave, que é o coeficiente que acompanha o x ao quadrado. Tá? Que nesse caso eu coloquei como A. Tá? Eu tinha que adotar algum parâmetro, eu adotei o A. Tá legal? Mas é o cara que acompanha aqui, então, o x ao quadrado. E nós vamos fazer o estudo desse coeficiente A. Tá? Agora nós vamos fazer o estudo. Qual a influência que esse coeficiente A ele tem sobre o arco da parábola, que é o gráfico. Então eu trouxe para vocês aqui, separado em dois momentos esse quadro. O primeiro momento aqui, eu tenho dois gráficos, duas funções, né, do segundo grau, que são os gráficos da parábola, que eu denominei de f de 1 e de f de 2. Tá? Perceba que todos esses dois gráficos, tanto o azul quanto o vermelho, eles estão com um gráfico, né, que nós chamamos de concavidade voltada para cima, né? Que é essa região aqui, né, como se fosse um copo, uma taça, que está voltada para cima. Então essa concavidade ela está voltada para cima. E aí nós começamos então a perceber a questão do primeiro parâmetro, que é justamente o sinal do A. Veja bem, você não sabe qual é o valor do A propriamente dito, mas apenas sabendo o sinal do A, apenas pelo sinal, você já sabe se a concavidade, que é o gráfico do segundo grau, ela está voltada para cima ou não. Então, perceba, nesses dois gráficos da função do segundo grau, eu tenho essa curvatura voltada para a parte de cima. Então, se essa curvatura estiver com essa parte voltada para cima, nós dizemos então que esse A é positivo. Até coloquei aqui o sinal. O A é positivo. Tá? Não sei mais uma vez qual é o valor desse A. Não tenho condições de fazer isso. Mas, simplesmente olhando para a função do segundo grau, o sinal do A já me diz como é que está a disposição dessa parábola. Tá? No caso, uma parábola voltada com concavidade para cima. E aí eu até desenhei uma parábola aqui. Aqui é o eixo X, né? Uma parábola com a concavidade voltada para cima, acima do eixo X, e uma outra parábola também abaixo do eixo X. Todas as duas, tá? Não importa se uma atravessa ou não o eixo X, importa que as duas estão com a sua concavidade voltada para cima e, portanto, o A maior que zero, o A positivo. Tá? Acontece que esse A também pode ter outro sinal. Se ele pode ser positivo, ele também pode ser o quê? Negativo. Tá? E aí, ó, vem aqui esse outro conjunto de gráficos. De novo, a f de 1 e a f de 2. A f de 1 passando por cima aqui do eixo X e a f de 2 já passando pela parte de baixo, mais embaixo. Não importa. As duas funções estão com a concavidade voltada para baixo. Então, se essa concavidade está voltada para baixo, eu já sei que o A é menor do que zero. Ou seja, o meu A ele é negativo. Tá? Então, apenas essa informação, com a informação do sinal do A, eu já sei se a concavidade está voltada para cima ou se está voltada para baixo. Simplesmente essa informação. A positivo, concavidade voltada para cima. A negativo, concavidade voltada para baixo. Tá certo? E aí tem até uma dica, né? Que os nossos alunos gostam muito quando estão aprendendo essa parte. Qual é a dica? Olha só. Quando a concavidade está voltada para cima, o A ele é o quê? Positivo. Sinal positivo. Então, se está sinal positivo, vocês podem imaginar, vou até desenhar aqui, como se fosse uma caretinha, né? Como se fosse aqui uma caretinha, né? Bom, desculpa o desenho aí. Então, está sorrindo. Está sorrindo. Então, é um sinal positivo. Então, concavidade voltada para cima, sorriso para cima, e aí, ó, sinal de positivo. Você está feliz. A positivo. Em contrapartida, se eu tiver o quê? Um A negativo, ó, negativo, eu só posso estar agora o quê? Triste, né? Então, minha caretinha voltada para baixo, estou triste. E aí, ó, podia desenhar aqui os dois olhinhos e o nariz, tá certo? Então, esse é um macete simples para que algum possa gravar isso e simplesmente utilizar depois, tá? Então, A positivo, caretinha feliz, sorriso para cima. A negativo, caretinha para baixo, está triste.
Tá bom? Então, o sinal deste A te diz como está, né, a sua concavidade. Caretinha feliz, sorriso para cima, A positivo. Concavidade para baixo, sorriso para baixo, né? Negativo, A negativo. Então, é o parâmetro A que nós estamos analisando agora. Professor, beleza, você já nos ensinou que o A pode ser positivo ou o A pode ser agora negativo. Perfeito. E se o A for zero? Né? Porque uma coisa pode ser positiva, pode ser negativo e também pode ser zero. Vejam bem, se o A for zero, acompanhe aqui comigo. Se este A for zero, tu concorda comigo que toda essa parcela vai embora, ela vai zerar. Não importa qual seja o valor de x. Se o A for zero, ele leva junto com ele todas as possibilidades que nós teremos para x. Tá? Então eu posso atribuir infinitos valores infinitos, grandes, mas no final das contas vai ter multiplicado por zero e aí vai zerar tudo, não é verdade? Então, se o A for zero, eu perco o termo que caracteriza a função do segundo grau. Tá certo? Então, ó, se eu perder aqui o A, esse termo, se o A for zero, eu vou perder esse termo, e aí perdendo esse termo eu fico com uma função o que, pessoal? Do primeiro grau. Né? O x ali está elevado a 1, junto com D. Então ele passa a ser uma função do primeiro grau e não mais uma função do segundo grau. Por isso, que toda e qualquer função do segundo grau, o elemento que acompanha x ao quadrado não pode ser zero. Né? Na própria definição, quando você vai estudar, vai estar lá dizendo que o A tem que ser diferente de zero, justamente para garantir que aquela seja uma função do segundo grau. Tá certo? Então o A não pode ser zero, ele pode ser positivo, e aí com concavidade voltada para cima, e pode ser negativo com concavidade voltada para baixo. Beleza, pessoal? Agora nós vamos dar uma outra quantidade, uma outra aplicação, né, para o coeficiente A ali. Tudo bem? Vamos lá.